com a tua voz. Vem com tua voz e muda o meu coração. Espírito Santo, oh meu amado, Espírito Santo, meu melhor amigo. oh Senhor, Eu não posso viver sem tua presença em mim. oh meu Deus, Espírito Santo, dirija os meus passos. aleluias. Vem com tua voz e muda o meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, olhe para cá um minutinho. Nós estamos meditando, nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo no livro de Atos, que é o livro do Espírito Santo. Atos é o livro do Espírito Santo. A Escritura diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A primeira pessoa da Trindade que aparece especificamente na Escritura, é impressionante que seja o Espírito Santo. O menos falado, tanto é que ele é interpretado como a terceira pessoa da Trindade, e ele não tem problema com isso. Sobre ele Jesus disse: quando ele vier, o Espírito Santo, ele me glorificará. Sobre o Espírito Santo, é isso que o Senhor disse: quando ele vier, ele me glorificará. Ele nunca aparece. E não tem problema, é para isso mesmo. É para isso mesmo que ele se manifesta. Mas o impressionante é ter descoberto isso, que das pessoas da Trindade, o Espírito Santo é a primeira pessoa que aparece. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Deus ali é Trindade, é Elohim. É o Deus coletivo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando vai aparecer especificamente, pessoalmente, o primeiro que aparece é o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Curiosidade: a terra era sem forma e vazia. Terra sem forma e vazia. Pensa comigo. O que é que eu tenho aqui em minhas mãos? Diga para mim, por favor. Fala para mim mais uma vez. Um copo. Como é que vocês identificam que isso é um copo? Diga para mim. Diga para mim. O formato. Está no formato de copo. Como é que algo que não tem forma pode estar vazio? A terra era sem forma e vazia. Só posso falar que alguma coisa é vazio se tem forma. Ou o senhor está querendo dizer que a Escritura está mentindo? Não. Eu quero mostrar para você que obra do Espírito Santo. Que presença. Porque a terra era sem forma e vazia. Algo sem forma e vazia é o inferno. Algo sem forma e vazia é o caos. Mas nem o caos. É algo indizível. Algo sem forma e vazio. Porque para ser vazio tem que ter forma. Aí eu posso falar que esse algo está vazio. Por exemplo, esse copo está vazio. Mas eu não posso falar que o caos.
Aí o versículo seguinte: e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Já mostrando para nós profeticamente a operação do Espírito Santo. É assim que ele trabalha. Não importa o quão você esteja sem forma, não importa o quão você esteja vazio, o Espírito de Deus, ele vem encher. Não importa quão inferno você entrou, o Espírito de Deus é o que vai dar sentido. Talvez você esteja aqui com um monte de objetivos humanos, com um monte de objetivos biológicos, corporais, com muitos objetivos humanos, mas eu só precisava que você se abrisse para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz a gente estar alegre na fornalha de fogo. O Espírito Santo faz com que a gente esteja alegre em meio à tempestade. O Espírito Santo, ele não promete a condição ideal, ele promete estar com a gente, ele promete nos encher, ele promete nos capacitar. Ele não promete que não vai haver fornalha, ou cova, ou ausência de tempestade, irmãos. Mas ele promete estar conosco, ele promete nos encher, ele promete estar com você. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o verbo pairar ali, às vezes você lê rápido e pensa que é parar. Não é parar. Pairar é o mesmo. A única palavra que nós temos aqui para significar bem aquilo é chocar. Chocar. E outras pessoas ainda entendem chocar como passar calor. E não é só isso. É transmitir mais do que isso. Então o verbo pairar quer dizer algo como que chocar. E como a galinha está chocando os ovos. É isso que o Espírito está fazendo. Ele não está perguntando o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele está gerando vida em nós o tempo todo. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é o pior que existe. Como é que nós podemos xingar a luz que nos aquece, que nos ilumina? Talvez por isso a Escritura diz que o pecado contra o Espírito Santo é o pior pecado que existe. Ele está gerando o tempo inteiro. Às vezes você chega na igreja depois de ter cometido algumas falhas e geralmente você chora demais. E aí você pensa que é você emocionado, é você. Não, irmão, é o Espírito gemendo, te convencendo. Por que você me traiu? Por que você me traiu? E aí você acha que você é mais espiritual do que o outro irmão, porque está chorando muito, e nada disso. É que o Espírito está gemendo, te convencendo do seu erro. É isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito está gerando vida, irmãos. O tempo inteiro gerando vida. O tempo todo gemendo em nós. O tempo inteiro vivificando você e eu. Não é religião. Não é coisa religiosa. O Espírito Santo o tempo inteiro está gerando. Por isso o Antigo Testamento inteiro, o Senhor Deus vem prometendo o Espírito Santo. O Antigo Testamento é um livro de promessa do Espírito Santo. A maior promessa é o Espírito Santo, junto com o Messias, junto com o Cordeiro. Porque tudo que o Cordeiro fez, tudo que Jesus fez por nós, não seria aplicado em nós sem o Espírito Santo. Jesus vem, faz tudo o que Ele fez, e depois de tudo que Ele fez, o Espírito Santo vai pegar tudo que Jesus fez e vai aplicar em nós. Vai colar em nós.
Não é o Espírito que nos convence de pecado? Quando o Espírito nos convence de pecado, nós recorremos a quem? A quem morreu por nós. Mas se o Espírito não convencer você de pecado, você não é salvo. É o Espírito que convence. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar nem ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo, ele é prometido desde Gênesis até Malaquias. Principalmente em Joel, ele é prometido. E aquilo se cumpre quando Jesus ressuscita e toma o seu trono. Inclusive Jesus disse: vocês vão saber que eu ocupei o meu trono quando o Espírito Santo descer sobre vocês e entrar em vocês. Vocês vão saber que tudo que eu falei se cumpriu quando o Espírito Santo morar em vocês. Ó, que responsabilidade, que comprometimento. Depois de tudo que Cristo fez, tudo que Ele falou, tudo que Ele desenvolveu, tudo que Ele fez por nós, Ele fala: vocês vão saber que eu assentei no meu trono, que eu estou à destra do meu Pai, quando o Espírito Santo estiver em vocês. É tão tremendo o movimento da Trindade, é tão tremendo, é tão magnífico o movimento da Trindade, que a gente fica meio confuso: quem é esse e quem é aquele, quando é um e quando é o outro. Mesmo os cristãos mais amadurecidos têm dificuldade de saber disso. Não há conversão sem o Espírito Santo. Jesus é o que vai preparar a salvação para nós, mas é o Espírito Santo que vai executar em nós a salvação. O sacrifício de Jesus para muitas pessoas é nada, nada. E por que para alguns o sacrifício de Cristo é tudo e para outros é nada? Porque para alguns o Espírito Santo não tem entrada, o Espírito Santo não tem liberdade. É possível você encontrar alguém que conheça a Escritura muito bem, mas não tem a vida da Escritura, porque falta o Espírito Santo. Esse homem Nicodemos sabia tudo da Escritura, elogiou Jesus mais do que eu e você juntos. Esse Nicodemos elogiava Jesus, falava muitas coisas sobre Jesus, que ele era vindo de Deus, que as coisas que ele fazia era de Deus. Presta atenção, as coisas que ele fazia era de Deus. É assim que ele falava, Nicodemos. Jesus olhou para a cara dele e disse: se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito, Nicodemos, com tudo que você sabe, você não vai nem ver o reino de Deus. Tem muita gente que pensa que ver a igreja é ver o reino de Deus. Tem muitos irmãos queridos achando que ver a igreja, ver um cego enxergar, ver um paralítico andar, pensa que isso é ver o reino de Deus. Como estamos equivocados. Irmãos, nós não somos 40% de cristãos, não se engane. Não se engane, nós não somos 40% de cristãos, não somos. Não se engane, meu irmão. A Globo não se converteu, não se engane. Não se engane, meu irmão. A Som Livre não é convertida. A Som Livre toca e você adora. Ela só faz tocar, comércio. Nós não somos 40% de cristãos verdadeiros. Nós não somos, e eu ficaria muito feliz se fôssemos 10%. Está cheio de igreja aí barrotada, lotada de pessoas que estão indo genuinamente para o inferno. Irmãos, se o Espírito Santo não tiver liberdade em nós, se o Espírito Santo não tiver abertura em você e em mim, você acha que porque eu estou aqui na frente, porque recebi um título de pastor, eu estou em melhor situação do que você? Não estou. Só existe um pastor, querido, só um pastor. Só existe um pastor.
Esses homens que se intitulam apóstolos, pastores, mestres, que se intitulam, não são nada, porque só tem um pastor. O meu sangue não paga nem o meu pecado. Não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos, queridos. Ser evangélico é fácil. Entrar e sair da igreja é fácil. Sem o Espírito Santo, o que sobra é só religiosidade. É só ir no templo e sair do templo. Somos pecadores. Somos pecadores, se arrependendo todos os dias. Mas uma coisa eu devo dizer-lhes: somos pecadores, nos arrependendo todos os dias. Presta atenção. Somos pecadores. Mas escute isso aqui. Escute isso daqui. Ou você ama Jesus, ou você ama o pecado. É simples assim. Se você está pedindo perdão pelos mesmos pecados de sempre, você ama o pecado. Você ama o pecado. Você não ama Jesus. Ele vai te perdoar, pode crer. É lógico que Ele vai te perdoar. Tem perdão nele para todo mundo, para os pecados que você vai cometer ainda. Mas não se engane. Somos pecadores que nos arrependemos todos os dias. Mas se o pecado está te dominando, é que você ama o pecado. Você não ama Jesus. Não adianta, você pode gritar para o mundo inteiro ouvir. Você não ama Jesus. Você ama o pecado. Jesus é alguém que vai nos beneficiar. É só alguém que vai nos ajudar. Você não ama Jesus, não se engane. A gente tem que decidir quem nós amamos. Esse que a gente ama é o nosso Senhor. Esse que a gente ama vai se assenhorar de nós. Esse que a gente ama, o pecado ou Jesus, vai ser o nosso dono. Vai ser o nosso dono. Quem você ama? De verdade. Quem você ama? O holofote? As luzes? O seu nome no outdoor? O que você ama? Se coloque de pé. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja. Toma o lugar que é só teu. Toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Diga, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. O meu coração é só teu. É só teu. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Levanta sua voz. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo, por favor. Por favor, seja bem-vindo. Toma o lugar que é só teu. Toma o lugar que é só teu, Oh, Espírito Santo. seja bem-vindo, meu amado, meu amigo. Aqui, Me mostra, Espírito Santo. me mostra. O meu coração é só Meu teu. coração é só teu, Me mostra, Espírito Santo. me ilumina, me mostra o caminho. Me mostra Jesus. Mostra o caminho a seguir. Oh, Senhor, Revela a vontade do Pai pra mim. eu não posso. Não quero errar. Vem, Vem me guiar. me mostra o caminho a seguir.
me mostra o caminho a seguir. Revela, Senhor, revela a vontade do Pai pra mim. Senhor. Não posso, não quero errar. Me mostra o caminho, Senhor. Me mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai pra mim. Não posso, Espírito, não quero levanta errar. suas mãos e declare: Me guiar. Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor, meu melhor amigo. aleluias. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluias, aleluias. dirija os meus passos. Senhor, Vem com tua voz e muda o meu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu melhor amigo. Senhor, Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, dirija os meus passos. Senhor. Vem com tua voz e muda o meu Espírito coração. Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Deus, meu melhor amigo. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos. Vem com tua voz, aleluias. muda o meu coração. Adore ao Senhor. Levanta sua voz e clame a Ele. Levanta sua voz e clame ao Senhor. Se arrependa nessa noite. Se apresenta diante dEle nessa noite. Talvez essa noite seja a sua última oportunidade. Levanta sua voz. Talvez você esteja por uma fração de segundos. Levanta sua voz. Abra sua boca. Ore, clame, suplique ao Senhor nessa noite. Levanta sua voz, ore do teu jeito, clame do teu jeito, mas não deixe de clamar. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de buscar a presença do Senhor na sua vida. Aralamassore kalamashiri masere lemalamanai. Oxaralamassara kalamassiri limalamanai. Abra sua boca, querido. Abra o seu coração e se renda a Ele. Experimenta a presença dEle. Seja cheio da presença dEle. Não desista da presença do Espírito Santo. Abra sua boca. Suplica ao Senhor nessa noite. Deseja ao Senhor nessa noite. Apresente-se ao Senhor nessa noite. Levanta sua voz. Abra o seu coração. Verbaliza o seu coração nessa noite. Verbaliza aquilo que está dentro de você nessa noite. Em nome de Jesus, levanta a sua voz, clame a Ele, busque a Ele, deseje a presença dEle nessa noite. Ora lamassuri kalamachere elemalamanai. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de Deus, vem nos guiar em toda a verdade, vem nos convencer do pecado, vem nos convencer do juízo e da justiça. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse irmão, sobre essa irmã. Vem, Espírito Santo, sobre essa pessoa fragilizada, machucada, ferida, frustrada, complexada. Vem sobre esse irmão, sobre essa irmã, meu Deus. O Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor sabe de cada um de nós aqui. Ainda a palavra não chegou na nossa boca e o Senhor conhece todas elas. Vem sobre nós, meu Deus.
Levanta sua voz. Recebe o poder de Deus. Seja cheio da unção do Senhor nessa noite. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da presença do Altíssimo nessa noite. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Ora lamachara lamassiri calamassara lamanai. Ora lamassiri calamachere lemalamanai. Mara lamassuri cachara lamanai. Vem, Espírito Santo, vem, Deus amado, vem, Deus querido. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Ora lamachere. Levanta sua voz. Levanta sua voz nessa noite. Não desista, não pare, continue. Seja cheio, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, adorando e louvando ao Senhor. Ora lamassere calamachiri limalamanai. Te adoramos, grande Senhor. Te exaltamos, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre os teus filhos e filhas. Sopra sobre nós o seu poder. Sopra sobre nós a tua unção. Ora lamassere malamanai. Ora lamassere malamanai. Oh xerele massere malamanai. Oh. Seja cheio, seja cheio, seja cheio nessa noite, em nome de Jesus. Seja cheio nessa noite, seja transbordante nessa noite. Que o poder do alto te envolva, que o poder do Altíssimo te envolva. Seja cheio dessa presença, seja cheio do Altíssimo nessa noite. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito de força. Vem sobre nós, Espírito de ousadia, Espírito de intrepidez. Vem sobre os teus filhos, vem sobre a tua igreja, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, sopra no teu jardim, sopra sobre nós nessa noite. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo. Ah, meu melhor amigo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Oh, meu melhor amigo, oh, Espírito Santo. Oh, eu não posso viver sem tua presença. Espírito, diga bem alto, Espírito de Deus, Espírito Santo, oh Senhor, dirija os meus passos. Oh Santo, 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 vem com tua voz, oh muda o Espírito meu Santo, coração. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluias, aleluias. melhor amigo. Oh meu Deus, Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, Espírito aleluias. Santo, Oh meu dirija os Deus, meus passos.
Espírito Santo, Aleluias. meu melhor amigo. Oh Senhor, Eu não posso viver sem tua presença, em mim. Espírito Santo. Oh meu Deus, Espírito Santo, oh Senhor, dirija os meus passos. oh Santo, Santo. Vem com tua voz e muda Aleluias. o meu coração. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Assentai-vos um minutinho, irmãos. Não saia do seu lugar. Assente-se. Não vá ao banheiro. Não vá ao bebedouro. Tenha toda atenção à palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 120 pessoas. Esperando o quê? Esperando o quê? A promessa. Qual era a promessa? O Espírito Santo. Atos 1, 120 pessoas aguardando. Jesus disse: aguardem a promessa do Pai. Espera, até que sejais revestidos de poder. 120 irmãos e irmãs esperando a promessa, o cumprimento da promessa. Atos capítulo 2, se cumpre a promessa. 120 pessoas, de 120 pessoas passou para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Foi Pedro que fez isso? Foi João que fez isso? Foi Tiago que fez isso? Foi um dos 12 que fizeram isso? Não, foi o Espírito Santo. Atos capítulo 4, de 3.000 passa para 5.000. 5.000 pessoas. Foi Pedro que fez isso? Foi João que fez isso? Foi o Espírito Santo que fez isso. Na verdade, prenderam os apóstolos. E o texto fala, prenderam João e prenderam Pedro. Verso seguinte, e a igreja multiplicou. De 3.000 para 5.000. E os apóstolos presos. Isso parece propaganda contra a gente mesmo, né, irmão? Ninguém fala isso. Porque se falar é bem capaz do povo mandar os pastores embora, né? Prende os pastores, que aí cresce mais a igreja. Ninguém fala isso. É tanta metodologia para crescer a igreja, né? Pode pegar essa também. Prende o pastor que a igreja cresce. Mas essa ninguém fala. Prendeu os apóstolos, a igreja multiplicou de novo. Prendeu os apóstolos, a igreja multiplicou de novo. Mas isso ninguém fala, né? Não é legal. É uma propaganda meio que contra a gente mesmo, né? Espírito Santo. Atos capítulo 6, Atos capítulo 5, a primeira mentira contra o Espírito Santo. A primeira mentira é sempre punida com morte. Tudo que é primeiro na Bíblia é morte. Aí depois o cara pensa, não mata mais, não morre mais. É sempre assim na Bíblia. Tudo que é primeiro sempre serve de exemplo. Nunca mais lá em Atos falou que alguém mentiu e morreu. Só a Ananias e Safira mesmo. Só aqueles lá. E aí o irmão que mente fala assim, olha, não morre mais por mentir. Aí você vai se enganando, vai criando, vai preparando a própria forca. Primeira mentira, primeira morte, assim vai. Morreu alguém, o Espírito mesmo matou alguém. Também isso ninguém fala também. Não, Deus dá vida, Deus dá vida. É bom você ler a Bíblia direito. É bom que nós leiamos a Bíblia direito. E que alguns leem a Bíblia com os olhos dos psicólogos. Muitos leem a Bíblia com olhos de motivação, com olhos motivacionais. Muitos leem a Bíblia só para encontrar assim, vou me dar bem, vou me dar bem, vou me dar bem. É bom ler a Bíblia como Bíblia, palavra de Deus. Aí morreu, a igreja multiplicou de novo. A igreja multiplicou de novo. Multidão. Não dá mais número, multidão. Atos capítulo 6, não usa mais número, usa-se e nem convertido. Atos capítulo 6 é a multidão de discípulos, né? Porque tem os ouvintes, a multidão que ouve. Depois tem os agregados, aqueles que ouvem e se convertem. E depois o cara caminha, pega um pouco de maturidade, é discípulo.
Atos capítulo 6, uma multidão de discípulos. Atos capítulo 6 escolhe 7 homens para cuidar do quê? De quê? Para cuidar de quem? Das viúvas. Era apenas um pretexto do Espírito Santo. Ninguém queria cuidar das viúvas, mas a igreja escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo. 7 homens cheios do Espírito Santo. Aí eles vão cuidar das viúvas. 2 deles nós conhecemos, o Estevão e o Filipe. 2 nós conhecemos, Estevão e Filipe. E o Filipe cuida tão bem, o Filipe cuida tão bem das viúvas que causa inveja, causa ciúmes. Aí se levanta alguns para criticar o Estevão. Bom, Estevão abriu a boca, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. Dorme com esse barulho, né, irmão? O cara cheio do Espírito Santo toma pedrada, viu? Mas não é isso que se ouve fora, não. Não, a gente cheio do Espírito fica rico. A gente cheio do Espírito, a gente fica rico. Eu acho que tem gente lendo a Bíblia errada aí. Gente cheio do Espírito Santo é perseguido. Gente cheio do Espírito Santo é apedrejado. Tem outra Bíblia sendo lendo por aí. Apedrejam o Estevão. E aí nós fomos ler um pouco do Paulo, né? Do Saulo. E aí, só para resumidamente, vamos ver aqui. Só os versículos que eu separei aqui só. Aí o texto fala assim: e Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, perseguiu a igreja. Verso 4. Caindo Saulo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Que mudança, hein? Hã? Versículo 1. Saulo respirando ameaças contra a igreja. Versículo 4. Caindo por terra. Caiu por terra. Versículo 6. E tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? Esse é o homem cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo só fala isso: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Mas a igreja hoje tem outra ministração, tem outro discurso. A igreja moderna tem outro discurso. A igreja moderna fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para mim. Eu quero que o Senhor faça isso por mim. Mas a igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo, ela fala: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Mas a igreja de hoje, a igreja moderna, pós-moderna, você já entra na igreja com um livrão grandão: faça o seu pedido. Já pensou quando nós tivermos um livro grandão assim ali, ó, e os pedidos forem esses daqui, olha: faça o que quiser de mim, Senhor. Qual a minha oração? Faça de mim o que tu quiseres. Que oração bela, hein, irmãos? Faça de mim a tua vontade. Faça comigo o que o Senhor quiser. Faça com a minha empresa o que o Senhor quiser. Faça com o meu comércio o que o Senhor quiser. Faça com os meus filhos o que o Senhor quiser. Hein? Ó. É isso que o Saulo, quando cai por terra, diz: o que queres que eu faça, Senhor? Verso 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ah, meu Deus do céu. Eu vi esses dias um testemunho de um irmão falando sobre o testemunho. Alguém chegava assim para Deus, o irmão contando. Chegou para Deus e falou assim: Deus, onde é que o Senhor estava? Aonde que o Senhor estava quando aconteceu isso? Quando meu filho foi abusado, quando a minha filha foi violentada? Aonde o Senhor estava? Aí Deus disse para ele assim: eu estava lá. Os meus servos que não estavam lá. Os meus Ananias que não estavam lá. Eu estava lá quando a sua filha foi violentada. Eu estava lá quando o seu filho foi violentado. Eu estava lá quando a sua família foi toda violentada. Eu estava lá. Quem não estava eram os meus enviados.
Quantos entenderam? Irmãos, nós aqui não estamos. Nós aqui não estamos. Essa é uma desculpa de todo mundo. Essa é uma desculpa de todo mundo. Aonde Deus estava? Não, aonde eu e você estávamos. O Ananias estava lá. O Ananias estava lá à disposição. Se o Ananias não estivesse lá, o que seria de Saulo? O que seria de nós? Porque o Saulo se tornou no Paulo, e o Paulo é o apóstolo dos gentios, e os gentios somos nós. Ó, pegaram? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Não era um apóstolo, não era um profeta, não era um pastor, era um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor para Ananias em visão: Ananias. E Ananias respondeu: eis-me aqui. É um ponto número 2, né? Ponto número 1 é ter um Ananias no lugar do Ananias. Segundo, é o Ananias dizer: eis-me aqui. Nós queremos apenas que a nossa conta bancária esteja assim, toda pomposa. Nós queremos que o nosso carro seja o carro do ano. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Verso 15: disse porém o Senhor: vá, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele, Ananias, o quanto deve. Isso aqui ninguém ouve, esse versículo aqui, escuta isso aqui. Deus falando sobre Saulo: vai, Ananias, vai e fala com Saulo, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei. Olha isso aqui. Olha isso aqui, talvez você deva falar isso para o seu amigo de empresa. Fale isso para os seus amigos cristãos, que vivem de bênção em bênção. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ser cristão hoje é sinônimo de não padecer. Abaixa aqui em cima aqui, doutor. De não padecer. É sinônimo de não sofrer. Ser cristão hoje é sinônimo de só alegria. Só alegria. Eu não sei que evangelho nós estamos lendo. Isso é o Espírito Santo operando. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio olha só, o Senhor Jesus que te apareceu me enviou, Saulo, para que eu imponha as mãos sobre você e você seja cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Igreja de Jesus é o povo cheio do Espírito Santo. Existe uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, mas o povo de Jesus é o povo cheio do Espírito Santo. Não se engane, irmãos, não se engane. Cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos seus olhos algo como que escamas, e recuperou a vista, e levantando foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, o Saulo que antes perseguia, Saulo pregava a Cristo, dizendo que ele era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estas coisas ficavam atônitos, e diziam: não é este cara, não é este homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso ele veio aqui, para levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia tanto os judeus, os que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, o prometido. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Ser cheio do Espírito Santo
atrair morte. Reunindo o conselho, fizeram um conselho para matá-lo. Verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, e tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. O grande Saulo de Tarso, que chegara ali, com a sua cavalgadura, como um príncipe de Israel, o grande Saulo de Tarso, que tinha documentos do sacerdote para prender os cristãos, agora, convertido ao Senhor, cheio do Espírito Santo, tinha que fugir na noite, dentro de um cesto que só cabia a ele. Dorme com esse barulho, cristão. Saulo, quando era enviado dos principais, era um príncipe, com documentos, com a sua cavalgadura, mas agora, ele tem que fugir da cidade, dentro de um cesto, de noite, e querem matá-lo. Este é o homem cheio do Espírito Santo. Este é o cristão cheio do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você, pastor. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Em prisões muitas vezes, em cadeias muitas vezes, no frio e sem roupa muitas vezes, sendo perseguido muitas vezes, nas mãos dos meus patrícios muitas vezes, sem comer, sem dormir muitas vezes. Essa é a vida do apóstolo. E hoje a igreja, se o apóstolo Paulo viesse aqui hoje, eu acredito realmente que ele iria vomitar. Se o apóstolo Paulo viesse aqui hoje, nesse mundo, ele passaria mal. Ele passaria mal. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse um discípulo. Mesmo assim não acreditaram nele no começo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor Jesus, ele lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, andando e saindo entre os apóstolos, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Saulo agora, ele vai desaparecer por algum tempo da história de Atos. Ele vai desaparecer, vai aparecer no final do capítulo 11, mas vai aparecer mesmo no capítulo 13 de Atos. Saulo agora, depois disso, ele vai passar por um tempo de reciclagem. É agora nesses próximos 3 anos que este grande Saulo vai se tornar um Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Pequeno, o pequeno. Esse grande Saulo vai passar 3 anos agora, aprendendo diretamente de Deus. E vai voltar 3 anos depois, em Atos capítulo 3, que nós veremos mais tarde. Capítulo 13, que nós veremos mais tarde. Este é o Saulo de Tarso. O perseguidor sendo perseguido agora. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Não sei se você está gostando dessa palavra. Não sei se você gosta de ouvir isso. Mas esta é a palavra. Este é o Evangelho. Há um outro Evangelho pregado por aí, que não é o Evangelho. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Agora, por favor, o erro dos nossos irmãos de um tempo atrás é que eles queriam ser cheios do Espírito Santo só para fazer aquilo, daquele mesmo jeito, com aquele mesmo CNPJ, com aquele mesmo CPF, com aquela mesma identidade. Quando você fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quer dizer que você quer ser usado por Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. E Deus não repete a história. Alguns querem ser cheios do Espírito Santo, às vezes, para passar pelo Mar Vermelho. Mar Vermelho já passaram. É uma nova história que o Senhor quer escrever através de você e de mim.
É uma nova história. Passa pela sua empresa, passa pela sua escola, passa pela sua universidade. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Se coloque de pé mais alguns minutinhos, por favor. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Com toda a sua intensidade, com todo o seu desejo, com todo o seu querer. Se apresenta ao Senhor com toda a tua sinceridade, como se fosse a última oração que você fizesse. Chame o Espírito Santo. Pode ser para a pedrada, pode ser para ser perseguido, pode ser para ameaças de morte, pode ser como Ananias, pode ser que você seja enviado, pode ser, mas pode ser outra coisa que nunca aconteceu antes, pode ser para outra coisa que nunca aconteceu antes. Pode ser para ser enviado como os moravianos. Pode ser para ser enviado de um jeito que nunca ninguém foi. O Senhor é especialista em fazer coisas novas. Só diga ao Senhor. Só diga ao Senhor: eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Eu quero ser cheio da Tua presença, Espírito Santo. Eu quero ser usado por Ti, Espírito Santo. Eu quero ser uma voz profética no meio dessa confusão toda. Eu quero ser uma voz profética no meio dessa confusão toda, no meio dessa mistura, no meio dessa babilônica gospel. No meio dessa Babilônia gospel, eu quero ser uma voz profética. No meio dessa Babilônia gospel, Senhor. No meio desse mundo neopentecostal, eu quero ser uma voz profética. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha vida, Senhor. O seu pai precisa de um Ananias. Os seus irmãos precisam de um Ananias que aponte o caminho. Os seus familiares precisam de um Ananias com quem o Senhor pode contar. Abra sua boca. Abra sua boca. Renda o seu coração nessa hora. Renda a sua vida nesse instante. Diga ao Espírito Santo: eis-me aqui. Usa a minha vida. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Oh Espírito Santo. Oh meu Deus, meu Pai. Oh Senhor amado, chama. Levanta sua voz em oração. Levanta sua voz em um profundo clamor. Levanta sua voz com toda a intensidade. Levanta sua voz com toda a sinceridade. E diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. O meu marido não vai tomar o primeiro lugar. A minha esposa não vai tomar o lugar do Senhor. Os meus filhos e filhas não tomarão o lugar do Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Oh, me mostra o caminho a seguir. Me mostra, Senhor, me mostra o caminho, me mostra Jesus, me revela Jesus, me revela o meu Salvador, me mostra, oh Santo, Santo, mostra o caminho a seguir, oh Senhor, revela a vontade do Pai pra mim. Não posso, não quero errar, vem Senhor, me mostra o caminho a seguir. Mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai. Revela a vontade do Pai pra mim. Não posso, eu não posso. Quero errar, vem me guiar. Me mostra o caminho, oh Senhor. Mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai pra mim.
Espírito Santo, me mostra o caminho. Me mostra o caminho. Me guia em toda a verdade. Ó Senhor, revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar. Vem me guiar. Oh, me mostra, Senhor. Me mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai. Revela a vontade do Pai pra mim. Oh, Senhor. Posso e não quero errar. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, meu Deus. Meu melhor amigo. Oh, Santo, Santo. Posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, meu melhor Dirige os amigo. meus passos. Oh, vem com tua voz. Vem com tua voz. Espírito, Muda o meu Espírito coração. Santo, meu melhor amigo. Espírito Santo. Oh, meu Deus. Meu melhor amigo. Oh, Santo, Santo. Eu não posso viver Sem tua presença. tua presença em mim. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, meu Deus. Aleluia. Dirija os meus passos. Aleluia. Vem com tua voz e muda o meu coração. Glória a Deus. Aleluias. Segura um minutinho, irmãos. Não quero ser um estraga-prazeres. Assentai-vos mais uns minutinhos só, por favor. Glória a Deus. Vamos seguir um pouquinho mais. Eu acabei de ler Atos 9. O final vai falar de Pedro. Vai sair evangelizando, visitando umas igrejas. Ele vai ficar em Jope. Vai acabar o evangelismo dele em Jope. Mas eu quero ler com vocês Atos 10 e ver a ação do Espírito Santo em Atos 10. Ler e finalizar. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião quer dizer um dos 100 principais. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um cara chamado Cornélio, que orava, dava esmola, socorria os pobres, mas não era salvo. Não era salvo. Gente boa, gente honesta, gente íntegra, gente que ajudava, consolava, sustentava pessoas, mas não era salvo. E fazia oração, e fazia oração. Verso 3: e este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Olha só, viu, teve uma visão. Não convertido, simpatizante da fé judaica, de onde vem o cristianismo, mas não era convertido. Teve uma visão, viu um anjo que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, disse, muito atônito, disse: que é, Senhor? O Cornélio falou com o anjo: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus recebeu ou não recebeu a oração dele? Recebeu ou não recebeu as obras dele? Recebeu, para a memória. É como quem faz uma poupança. Recebeu. As tuas esmolas, as tuas orações têm subido. Verso 5: agora, pois, envia homens a Jope. Quem estava em Jope? Diga Pedro. Pedro. É que eu não li lá, não foi necessário. Jope. Manda homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Duas coisas aqui interessantes, não aqui, mas nesses finalmente aqui. Lembra que lá em Atos 9, o Senhor falou assim: vai, Ananias, vai na casa de um cara chamado Judas, na rua chamada direita, procura por um cara de Tarso. E aqui, eu acho legal isso daqui, parece tão simplório, parece tão descartável. Eu acho legal essas duas citações em Atos 9 e 10, onde o Senhor conhece o endereço, ele conhece o endereço do fulano, ele faz questão de mencionar: ó, vai lá, tem um cara chamado Judas. Agora, ó, tem um cara chamado Simão Curtidor, ele mora à beira-mar. Pastor, mas Deus sabe tudo. Sim, eu sei que Deus sabe tudo, mas esse interesse em mostrar para nós, porque às vezes nós temos dificuldade em assimilar essas coisas. Às vezes a gente acha que Deus não se preocupa não se interessa por coisas pequenas. Eu penso o contrário, que Deus só gosta de coisas pequenas. Deus só gosta de coisas simples, só coisas simples. E eu acho que ele destacar isso aqui só para a sua meditação, só para isso, mais nada. Só para isso, mais nada. E ele disse: ele está na casa de um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ó, olha só. Agora veja bem, por que o anjo já não falou para Cornélio o que Cornélio tinha que fazer? Ó, presta atenção aqui. O anjo apareceu para Cornélio, o anjo falou com Cornélio, Cornélio falou com o anjo. Por quê que o anjo já não falou para ele o que tinha que fazer? Sabia que uma das grandes religiões do mundo começou com uma visão de anjos? Sabe que os mormons, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é uma seita herética. É uma igreja herética. Quer dizer herética, desviada, equivocada. Mas um tal de Smith, ele viu um anjo. Agora eu não me recordo o nome do anjo agora, mas ele recebeu a visita de um anjo, mas não era anjo de Deus. E aquele anjo teria dito para não sei o que Smith, para que ele fizesse alguma coisa. E aí surgiu essa seita herética terrível, que tem sua sede nos Estados Unidos, em Los Angeles. Começou com a visita de um anjo, porque diz a Escritura que os demônios se transfiguram em anjos de luz, gente. Ó, presta atenção. Os anjos caídos, os demônios, se transfiguram em anjo de luz e acabam enganando. Por que o anjo não manda o Simão fazer alguma coisa? Porque o Cornélio não é convertido. Então Cornélio precisa se converter. Qual que é a espada do Espírito, irmãos? Diga para mim mais uma vez, qual é a espada do Espírito? Palavra de Deus. Se é o Espírito que salva a gente, ele usa a palavra. E anjo não prega a palavra, entenderam? Anjo não prega a palavra. Anjo não prega o Evangelho. Nunca prega o Evangelho. Então manda chamar Pedro. O anjo fala: o Cornélio, envia homens a Jope, manda buscar Pedro. O Pedro está em tal lugar, e manda ele vir aqui. Ele vai te dizer palavras. Capítulo 11 vai falar: ele vai te falar palavras com as quais você será salvo. Isso é Atos 11. Atos 11 é a mesma coisa que Atos 10. Mesma coisa. É a história repetindo. Com as quais você vai ser salvo. Quem salva é o Espírito Santo, e sempre ele usa a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela anuncia Cristo sempre. Sempre vai anunciar o verbo. Amém até aqui, irmãos? É sempre o Espírito Santo. Salvação só é possível
pela morte de Jesus Cristo, fixada em nós pelo Espírito Santo. Não há salvação fora de Jesus. Amém, igreja? Não há salvação. Você pode ver anjo, ouvir anjo, conversar com anjo, mas salvação só é possível através do sangue do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. E quem vai aplicar o sangue do Cordeiro em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então envia lá, e ele vai te dizer o que fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou Cornélio 2 dos seus empregados e mais um homem piedoso, um soldado piedoso, que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Enviou a Jope. Aí eu vou pular um pouquinho aqui, no capítulo 10, verso do 1 ao 8, agora eu vou para o versículo 18. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Já foram. Os empregados do Cornélio foram. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro, numa visão que ele acabara de ter, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens estão lá embaixo te buscando. Eita nós, irmão. Disse quem? Quem disse, irmãos? O Espírito Santo. Quem disse, irmãos? É assim que nós devemos andar, guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Atos capítulo 7, o Espírito guiou Estevão. Atos capítulo 8, o Espírito guiou Filipe. Atos capítulo 9, o Espírito encheu Saulo. Atos capítulo 10, o Espírito vai salvar Cornélio. Amém, irmãos? Isso é lindo, hein? Estava lá o Pedro, tirou um cochilo, estava acordando, pensando no sonho que ele teve. Ele acabou de ter um sonho, você vai ler em casa. Estava pensando na visão. Disse-lhe o Espírito: lá embaixo tem alguns homens. Lá embaixo tem 3 homens que te buscam. Os 3, esses detalhes já são tão lindos, né? Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, desce, vai com eles, disse o Espírito Santo, não duvidando, porque eu os enviei. Quem enviou, irmãos? Eita, Espírito Santo bacana. Meu Deus do céu, como a gente precisa aprender isso, irmão. Irmão, se for para você crescer e ficar bobo, se for para você crescer e ficar metido a besta, não cresce não, irmãos. Se for para você crescer e usar versículo bíblico para se safar, irmãos, quem usa versículo bíblico para se safar é o diabo. É ou não é, irmãos? Ou não é? Eu estou mentindo para você, irmão? Lá na tentação de Jesus, o que foi que o diabo disse, irmãos? Dá ordem aos anjos, está escrito. Dá ordem aos anjos. Quem usa versículo bíblico para se safar. Irmão, quando você ouvir um versículo bíblico, sabe o que você tem que fazer? Sim, Senhor. Quando um irmão vir falar com você e falar assim: meu irmão, está escrito, você fala assim: sim, Senhor. Sim, Senhor, estou errado. Mas quando o irmão vem te corrigir, vem te exortar, e vem com a espada do Espírito, aí você fala assim: ah, mas também está escrito. Mas também está escrito. É só aparecer alguém para te exortar na palavra, para te exortar na Bíblia, e você já vem com outro versículo para rebater. Irmãos, você devia falar assim: muito obrigado, irmão, obrigado por essa palavra. Eu também tenho uma palavra para você também. Me fala para mim. Falou, agora a minha é essa aqui para você, irmão. Olha que lindo, isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Igreja não é um monte de pessoas mandando em um monte de pessoas. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Eu os enviei, vá com eles. Vá com eles. Levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que foram enviados por Cornélio, disse: sou eu que vocês estão procurando. Qual a causa? Por que vocês estão aqui? E no dia imediato chegaram a Cesareia. Já pulei já voltaram para lá. No dia imediato chegaram em Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e muitos mais amigos, e muitos amigos íntimos. No dia imediato, no dia seguinte, eles chegaram na casa do Cornélio, onde eles saíram, e Cornélio os estava esperando,
tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos pés de Pedro, o adorou. Vou ler outra vez para vocês. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando aos seus pés, o adorou. Está certo isso, irmãos? O que está errado aqui, irmãos? Fala para mim, irmão. O que está errado aqui, irmãos? O Cornélio fazer o quê? O Cornélio, fala mais, copia do sermão agora aí, copia. O Cornélio se prostrar e adorar Pedro. Mais uma vez, o que está errado aqui, irmãos? É o que Pedro vai fazer. Um homem cheio do Espírito Santo corrige os exageros. Um homem cheio do Espírito Santo vai corrigir os exageros. Então corrija, irmãos. Para de ser adorado. Para de ser paparicado. Corrija. O que o Pedro vai fazer? Mas Pedro levantou-se, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem igual a você. Levanta-te. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam reunidos. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. É agradável a ele. E dizendo Pedro ainda estas palavras, escute isso aqui agora para fechar. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vou repetir. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Eles nunca tinham visto aquilo, eles nunca tinham visto isso, e agora o Espírito Santo cai sobre eles. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, o batismo nas águas, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Talvez você não entenda porque Pedro fala isso. É que no capítulo 11, Pedro vai ter problema. A igreja que está em Jerusalém não vai ver com bons olhos isso. A primeira briga que vai ter na igreja, a primeira confusão que vai ter. Não muito feia, uma briguinha básica. No capítulo 15 vai ter uma briga feia dentro da igreja. Então Pedro está falando isso aqui porque daqui a pouco vai acontecer um probleminha. Então Pedro fala assim: pode alguém porventura recusar a água do batismo, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, e Pedro consentiu. Espírito Santo, irmãos. Quem fez a obra ali foi Pedro? Pedro abriu a boca, o Espírito Santo veio sobre o povo e encheu todo mundo, e todo mundo começou a profetizar, a falar em línguas, ter visão. Quem faz a obra é o Espírito Santo, igreja. A nossa igreja, devagarinho, ela está passando por uma renovação. Que você possa ser mais um, querido irmão. Que você possa ser mais um que diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Eu não quero aparecer não, Espírito Santo. Eu não quero apenas cantar no louvor ou tocar no louvor. Eu não faço questão, Espírito Santo. Quero ser um vaso. Quero ser usado. Eu quero abrir a minha boca, Espírito Santo, e o Senhor encher as pessoas. Eu quero abrir a minha boca, Espírito Santo, e o Senhor salvar as pessoas. Eu quero abrir a minha boca e o Senhor sarar as pessoas. Eu quero abrir a minha boca e o Senhor libertar as pessoas. Isso é Atos capítulo 11. Primeira família gentílica
a ser salva. Primeira família fora de Samaria, porque Samaria é um tipo de judeu também, é um judeu misturado. Primeira família fora de Jerusalém ser salva. Lembra da agenda do Espírito Santo? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Aqui está começando os confins da terra. Primeiro estágio dos confins da terra. Irmãos, é só o Espírito Santo. Vamos ficar de pé mais uma vez. Se coloque de pé. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nós ficamos brincando com os nossos pecados. Nós ficamos brincando com as nossas transgressões. Nós ficamos brincando com a nossa vidinha.